Jornal da 8. A Juliana Stephanie, ela tem uma atuação aí nessa área pet, né? E aí conversa com a gente agora. Na verdade, a pessoa vai fazer uma viagem e tudo mais, e não tem com quem deixar esse animal, né? Esse mundo pet ele vem crescendo cada vez mais, né? As curiosidades e tudo mais, muitas curiosidades que a gente tem, né, sobre o mundo pet. Já fui faz um mês por aí, né? Eu fui numa feira pet que aconteceu lá na Zona Norte de São Paulo, e eu vi assim um sucesso, né? Tinha um desfile do cãozinho, olha, é algo assim bem legal que foi promovido lá na Zona Norte de São Paulo. Mas a Juliana conversa com a gente. Juliana, essa história aí, caso tenha um cãozinho aí, vou viajar, não tenho com quem deixar. Existe lugares já que as pessoas podem deixar o animal, inclusive, para ficar, né? O cãozinho lá, tipo uma creche, né? Do animal. Existe mesmo isso, Juliana? Bom dia, Juliana. Prazer falar com você. Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes. Muito prazer estar aqui com vocês. Então, Fábio, poder deixar, isso já é uma realidade que acontece há muito tempo, né? Então existem realmente as creches e os hotéisinhos para cachorro. E uma coisa que agora está começando que está lançando e que está começando a entrar em moda também, é você ter essa oportunidade de levar o seu filho de 4 patas junto com você para onde quer que você vá. Agora tem essa possibilidade, inclusive em avião, em tudo? Pode levar? Tem essa possibilidade, está cada vez ficando mais comum. As pessoas estão conhecendo essa nova oportunidade e estão realmente utilizando esses serviços, tanto em avião quanto nos transportes terrestres. Isso está começando a ganhar forma realmente. Que bacana. Você trabalha numa empresa especializada para isso, né? O nome da empresa é Pet Friendly, é isso? Isso, a Pet Friendly Turismo. É a primeira agência brasileira que é especializada em viagens com animais de estimação. Que bacana, hein? Agora, no caso, vamos lá, já que você citou aí que pode mesmo, né, fazer essa viagem e tudo mais, vamos dizer que eu tô indo embora para Portugal, né? Vou morar lá em Portugal e tudo mais. Aí eu tenho 2 cães. Posso levar eles embora comigo? Pode, com certeza. A opção não é você deixar eles aqui no Brasil. A opção certa é você levar eles com você. Para Portugal, por exemplo, tem todos os trâmites de sanitários, né, os requisitos sanitários para você entrar no país, na Europa, por exemplo, mas você fazendo todos os trâmites certinho, passo a passo, você consegue levar todos eles. Que bacana, hein? Eu não sabia não, mas agora tem umas restrições, né? Tem alguns países que ainda tem uma complicação maior, ou não? Isso, é assim, cada país tem a sua exigência, né? Então eles diferem de país para país. Tem alguns países que não aceitam, por exemplo, os animais vindos diretos do Brasil. Então, por exemplo, a Austrália, Nova Zelândia, não tem como você viajar direto do Brasil para esses lugares. Então você tem que fazer um pit stop em algum outro país. Isso porque, infelizmente, o Brasil ainda não é um país reconhecido como erradicado da raiva. Então, esses países que eu falei, Austrália e Nova Zelândia, por exemplo, eles são muito restritos em relação a isso, então você não consegue voar direto do Brasil. Agora, os outros países, você consegue voar direto, mas tem umas exigências, né? Então, cada país determinou a sua exigência sanitária e você tem que cumprir essas ordens de trâmite mesmo para conseguir a documentação. Tá, isso tanto para passeio quanto para morar mesmo, ou é diferente as regras aí, ou é a mesma coisa? Não, é a mesma coisa. Uma vez que você vai sair com o animal do Brasil para o exterior, as regras são as mesmas. Não importa se é a mudança, se é lazer, não importa se é cão-guia, por exemplo. Então, se você tem um animal de assistência, de serviço, ele precisa também passar por todos os requisitos sanitários. Que coisa, hein? Agora, uma situação até como essa, bastante curioso até, né?
uma situação como essa, as pessoas estão procurando mais, porque quem tem seu animalzinho vai ficar um mês fora e tudo mais, né? E eles realmente procuram a sua empresa para fazer essa consulta. Como é que é? É uma consultoria, né? Tem que preencher os requisitos lá, os documentos e tudo mais, tem que mandar para lá. Na hora de desembarcar, tem que apresentar esses documentos. Como é que funciona? Isso, exatamente isso. Então a pessoa vai, por exemplo, fazer um intercâmbio mesmo, ou ela vai mudar e vai conseguir um emprego no exterior, ou realmente é lazer mesmo. O lazer não está tão comum ainda, mas é uma realidade que já está começando a ter procura. Mas o que a gente mais tem aqui na empresa são as pessoas que estão mudando, ou temporariamente, ou aquelas que vão ficar em definitivo. E é isso, a nossa empresa faz a consultoria, então, porque assim, cada animal e cada tutor tem um jeito de família e tem a sua necessidade em si. Então, por exemplo, quando eu falo necessidade, o que difere, né? A raça difere de cada animal, o peso de cada animal, o tamanho, por exemplo, a altura de cada animal. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado e planejado para a viagem correr tudo bem. Então, não é só simplesmente pensar na documentação para esse animal chegar no outro país, mas é também você pensar que vai ter esse transporte. Para fazer esse transporte engloba muita coisa. Por exemplo, uma caixa de transporte que ela vai precisar estar dentro das normas e dos padrões. Então você tem que escolher a companhia aérea que melhor se adequa a você. Então, por exemplo, às vezes o seu animal tem um peso maior do que a companhia X aceita. Então você tem que escolher uma outra companhia aérea que aceite um peso um pouco maior. Ou, por exemplo, os animais de raças braquicefálicas, que são aquelas de focinho curto, eles estão com muita dificuldade de embarcar, porque o tamanho deles, né, o peso deles fisiológico, assim, já é um pouco maiorzinho. Eles são pequenos, mas são fortes. Então eles não conseguem ir na cabine, porque eles ultrapassam o peso. Ao mesmo tempo, pela raça, as companhias aéreas estão proibindo a viagem pelo porão. Então, tudo tem que ser muito bem planejado. No caso, é isso que eu queria saber. Eles ficam onde fica o passageiro ou fica numa outra área do avião? Então, são duas formas, né, de viajar. Ou na cabine como passageiro, então eles viajam no pé do passageiro, então eles vão dentro da caixinha de transporte embaixo do banco do passageiro da frente, mas eles ficam no pé do tutor. Ou então no porão, aí no porão é no porão junto com as malas, né, no mesmo pavimento, mas é um lugar diferenciado no porão. Então é numa parte dianteira ali do porão, onde vai ter uma pressão, um ambiente pressurizado, vai ter um ambiente controlado por a temperatura, vai ter iluminação, e ele não fica exatamente junto com as malas, é no mesmo pavilhão dentro da avião, mas é numa parte separada, né? Então ele fica na parte dianteira, onde esse ambiente está controlado. Tá, mas aí o dono não tem acesso, né? Quando vai no porão, o dono não tem acesso. E aí você tem que fazer o seu check-in 3 horas antes do horário do seu embarque, porque tem todos os trâmites que a companhia aérea precisa ter conferência de documento e tudo mais. Então esse animal vai ficar 3 horas antes dentro da caixinha esperando, vão colocar ele dentro do porão, seguir viagem e depois lá no final, quando você chegar no destino, que você vai conseguir pegar ele de volta. Entendi, mas daí não vem rolando que nem a mala, né? Não. Inclusive as caixinhas de transporte necessárias, né, que são permitidas para esse tipo de viagem, elas têm os lugares para amarrar e para deixar essa caixinha bem segura. Então ela não fica rolando, não pode ter rodinha, por exemplo, nessa caixa de transporte. Então é tudo bem controlado para evitar todos os tipos de acidente. Mas tudo bem, aí uma viagem longa vai ter, vamos dizer aí que vai ter escala e tudo mais. O animalzinho precisa tomar água, precisa, né, às vezes comer uma raçãozinha e tudo mais. E aí, como é que funciona? Então,
geralmente, né, algumas companhias, não são todas, mas algumas companhias aéreas, a partir de 4 horas de escala, permitem que você pegue o seu filhote novamente nessa conexão. Então, se você vai ter um voo de mais de 4 horas, você consegue, assim que você desembarca na conexão, você consegue pedir para pegar esse animal de volta. As companhias que não permitem que você pegue o animal de volta, elas têm um trabalho, né, e um ambiente e funcionários que vão dar uma atenção para esse animal. Então, tem às vezes um lugar onde os pets ficam, que é onde eles recebem água, onde eles recebem alimentação. Infelizmente, ainda não são todas as companhias que têm esse tipo de serviço e nem que permitem que você pegue o seu animal. Por isso que eu falo, viagem com animais tem que ser uma coisa muito bem planejada. Então, desde a parte da documentação está totalmente em ordem, mas você tem que saber quais as companhias oferecem que tipos de serviço, para você conseguir escolher o melhor, que vai estar mais bem-estar, mais conforto e mais segurança, tanto para você quanto para o seu animal. Sim, com certeza. Agora, como que funciona o pagamento disso? Paga como se fosse estivesse pagando para uma outra pessoa? Paga como se pagasse uma mala? Como que é pago isso para a empresa? Cada empresa faz de uma forma? Geralmente, como que é? Exatamente, assim, cada companhia, elas te colocam a taxa que elas querem. Geralmente, como que é? Exatamente, assim, cada companhia, elas te colocam a taxa que elas querem. Então, cada uma tem a sua taxa. Então, por exemplo, se você viaja na Brasil, você vai pagar um valor. Se você viajar internacional, você vai ter uma outra taxa. Entendi. Uma curiosidade, né? Já que a empresa trabalha, né? Você trabalha nessa empresa que é especializada nesse serviço, né? Qual o animal assim mais curioso que já procuraram a empresa ou que vocês ficaram sabendo, no caso que assim viajou e foi tudo tranquilo? Olha, já pediram pra gente fazer viagens de jabuti e de aves. De aves é uma coisa mais comum. Agora do jabuti foi o mais diferente. E hamster, coelho, esses animais roedores. E foi tudo tranquilo? Foi tudo tranquilo. Dentro do Brasil ou para fora? Os trâmites são um pouquinho diferentes, né? Porque alguns dos animais, eles não estão classificados como animais de estimação. E tem também um outro tipo de classificação, por exemplo, para coelhos, para hamsters. Agora, por exemplo, aves também se enquadram nesse não animal de estimação, mas também não chega a ser um animal silvestre. Então tem um pouquinho... a documentação é um pouco diferente, mas você consegue ir tranquilamente. Agora, quando é aves, ou no caso jabuti aí, tem uma fiscalização mais rigorosa até pela departamento de polícia, né? Ou não? Então, exatamente. Então, dependendo do animal que você quiser transportar, você precisa ter, por exemplo, liberação pelo IBAMA. Então, depende, né, do animal, você não consegue transportar tão facilmente assim. E se ele não tiver classificado nem como animal de estimação, que são cães e gatos, e nem como... Existe uma outra classificação de animais que não são de estimação, mas também não chegam a ser os silvestres, que aí se enquadra algumas aves, os coelhos, os hamsters e o porquinho da Índia, por exemplo. Então, esses animais você ainda consegue levar com você no mesmo avião, né? Agora, quando já é um animal silvestre, você tem que enviar ele como carga viva. Então, é aquele transporte que você não acompanha o animal. Você envia ele e pega ele no destino que você quiser. Entendi. Já aconteceu também vamos supor, a empresa não fez aí, ou melhor, uma pessoa não fez com vocês alguma coisa desses trâmites, né? Não procuraram aí essa empresa, ou talvez nem sabia que existia, né? Uma empresa especializada. Eu mesmo não sabia, né? Aí acontece que ela chegou no país e aí o animal não fez os trâmites como deveria fazer, o animal foi retido, pode dizer assim, retido, né? Não pôde entrar no país. Já ficou sabendo de casos assim, e aí como é que funciona? Isso, então, geralmente quando você está com uma documentação errada, o que acontece é que você não consegue nem embarcar, né? Mas quando você chega no destino e você passa pela inspeção veterinária,
às vezes, por exemplo, se esse animal apresenta algum sintoma de saúde, algum sintoma de alguma doença, e o veterinário oficial do país acredita que aquele sintoma pode ser alguma coisa infecciosa, esse animal vai acabar ficando em quarentena. Ou se falta alguma vacina, ele vai ficar em quarentena. Então, o que é a quarentena? Não é 40 dias ali no sistema de quarentena do aeroporto, mas é alguns dias, um período que ele vai ficar ali até colocar tudo em ordem. Então, ele vai ficar no sistema do aeroporto e vai ficar esperando ou o prazo da vacinação terminar, ou fazerem exames e saber que aquele espirro, por exemplo, não é de uma doença contagiosa. Então tem que tomar muito cuidado. Em casos muito extremos, mas aí é muito extremos mesmo, corre o risco do animal ser eutanasiado. Mas isso são em casos muito, muito extremos. Eu nunca vi isso acontecendo. Uhum. Não chega ao ponto de fazer o passageiro e o animal voltar para o Brasil, não, né? Não, faz. Com certeza. O animal voltar é bem comum. Então, se, por exemplo, para você usar essa área de quarentena e esse serviço veterinário do outro país, você precisa pagar, né? O tutor paga por isso. Então, muitas vezes o tutor não tem condições, então ele prefere que o animal volte para o Brasil. Então, isso é comum. Então, você chega lá e foi barrado, você tem 3 opções. Ou volta para o Brasil, o animal, você pode voltar junto ou não. Ou você deixa o animal lá mesmo, no serviço de quarentena do aeroporto, ou, em casos muito extremos, é eutanasiado. Nossa. E das 3 formas, paga? Para voltar também? Das 3 formas, paga. Para voltar também tem que pagar. Exatamente, por isso que é importante você já ir com tudo certo. Não correr esse risco. É verdade. Agora, o que é mais fácil? É eu levar o animal para fora do Brasil, né, do país, ou trazê-lo para o Brasil? Olha, as exigências para ir para fora, alguns países são muito mais difíceis do que entrar. Então, entrar no Brasil tem as exigências, você mostrando o que eles precisam, o que eles exigem, você entra, é mais fácil. A única questão é, se você está trazendo um animal de fora, se você pensa que existe a possibilidade de você voltar com ele para o exterior, você precisa pensar que as regras, além de você pensar na exigência para chegar no Brasil, se tiver alguma ideia de voltar, você vai ter que pensar nessas exigências para voltar também. Então, o que já aconteceu comigo é, por exemplo, a pessoa veio da Europa, veio para o Brasil e depois de um tempo ela queria voltar para a Europa. Só que quando ela veio para o Brasil, as exigências, ela não pensou na volta. Então agora o animal tem que acabar ficando no Brasil, passando pelo processo novamente para conseguir entrar na Europa. Que coisa, hein? Nossa, que complicação, né? Pois é, tudo muito detalhado. Tem que ser tudo muito bem pensado, né? O animal de estimação, ele viaja em que condição, né? A gente já falou aqui que ele vai ou então com o dono ou com o dono, dependendo do tamanho e tudo mais, ou ele vai nessa área de transporte, né? É isso que a gente conseguiu até explicar aqui para os nossos ouvintes, né? Que senão é igual tem até uma ouvinte aqui mandando mensagem, a Cida tá perguntando aqui, mas vai junto com a mala? Que negócio que é esse? Não, a Janaína já explicou aqui pra gente que tem um departamento diferenciado, no mesmo pavimento, né, das malas, mas é um departamento diferenciado, né, Janaína? Isso, é um departamento pressurizado, Juliana, é um ambiente pressurizado, tem a temperatura controlada, tem iluminação, você só não consegue acessar esse pavimento na hora do voo, mas ele é completamente diferenciado das malas. Ô Juliana, essa empresa é a Pet Friendly, né? Pet Friendly Turismo. Ela existe há quanto tempo? Ela existe há 1 ano já. Ela é bem novinha, mas já está fazendo muitas viagens por aí. E qual foi quem são os... Você é a proprietária e a fundadora da empresa ou não? Isso, eu sou a fundadora, a proprietária e eu sou veterinária também. Que bacana, então eu consegui unir tudo que eu mais amo, os animais e as viagens. E como que foi a ideia qual que foi a ideia de criar uma empresa especializada nesse sentido? Como que surgiu isso?
Então, eu morei por muito tempo fora, né, no exterior. E eu tenho o meu cachorro, que é o meu Beagle, que é o Thor, e eu não consegui levar ele. Então, por medo, eu tinha medo que alguma coisa acontecesse com ele, que eu não fizesse direito, que a companhia aérea perdesse ele no meio do caminho. Então, realmente, por medo e por desconhecimento, eu não levei. E eu morei muito tempo, né? Eu morei 5 anos fora. Nos Estados Unidos? E a saudade que eu tive dele, aquela sensação de deixar ele ficou na casa dos meus pais, da minha família. Ele é o rei da casa. Mas aquela sensação de ter deixado o meu filho para trás me machucava muito. Eu conversava por Skype com ele todos os dias. Então, quando eu decidi que eu ia voltar para o Brasil, eu falei, não, pera lá. Eu não quero mais que ninguém passe pelo que eu passei. E comecei a me especializar nesse trâmite de viagem, nessa parte de documentação, nas exigências. E aí eu decidi que ninguém mais ia precisar passar por isso. E por outro lado, eu observando como era, né? Eu morei nos Estados Unidos a última vez. E eu observando como era a relação dos tutores com os animais, eu comecei a ver que lá já é comum você levar o seu animal para onde você quiser e a hora que você quiser. Então, não é difícil você encontrar lugares pet friendly. É difícil você não encontrar lugar pet friendly, entendeu? Entendi. Agora, o Brasil já tem uma legislação aí que trata desse tema, ou esse transporte de animais fica por conta da boa vontade de cada empresa aérea? Como que funciona? Exato. A legislação brasileira em relação a isso ainda é muito falha. Não tem, praticamente, se você procurar legislação realmente sobre isso, com regras específicas, limites das companhias aéreas, isso ainda não existe. Precisa ser atualizado com certeza, urgente. E as companhias aéreas acabam colocando a regra que elas querem, assim. E o que tem de regra é a IATA, que é um órgão internacional de transporte, né? E ela sim que coloca algumas regras em relação aos animais no porão. Então, a caixinha de transporte que eles exigem para fazer esse transporte internacional, isso é regulamentado. Agora, fora isso, não tem regulamentação. Caramba, hein? Que coisa, hein? Não há uma regulamentação, as empresas cobram quanto quer, faz a forma com que eles acham que devem fazer, né? Exatamente. Como eu comentei anteriormente, isso é bem complicado agora para quem tem os animais de focinho curto. Porque a gente está numa fase que o seu animal é mais pesado do que eles permitem na cabine e eles têm uma restrição de raça pelo focinho, então eles não podem viajar no porão. Então, a gente está num impasse assim, o que você faz com esse animal, entendeu? Agora, uma coisa até interessante, né, para te perguntar. Juliana, você deve conhecer muita gente nessa área, né, profissionais, né, veterinários, pessoas de pet e tudo mais, né, ONGs. Existem políticos, né, no caso deputados, que atuam, no caso Trípoli, né, uma pessoa que é bem atuante aí nessa área dos animais. Já teve a oportunidade de conversar com algum político para instituir aí leis e normas, né, de leis para que possa trabalhar nesse sentido, ou ainda não houve essa oportunidade? Ainda não houve oportunidade, mas eu estou realmente buscando contato com essas pessoas já. Eu tenho um projeto montado para apresentar para as companhias aéreas, apresentar para os deputados e senadores e tudo mais, dos políticos que possam ajudar isso. Então esse projeto ele já está pronto, só falta realmente alguma oportunidade para eles pararem para me escutar. Que bacana. Você continua atuando como veterinária ainda ou só... Eu sou dedicada a pet friendly 100% do tempo, mas na parte clínica, por exemplo, para as pessoas aqui de São Paulo, né, que a pet friendly fica em São Paulo, então a gente tem uma atuação... Eu vou colocar clínica entre aspas, porque eu faço a parte de atendimento pré-viagem, então para dar um atestado de saúde pré-viagem, mas em clínica atuante eu não estou atuando, é 100% pet friendly. Correto. Agora, empresas nessa linha que você trabalha, tem muitas em São Paulo ou poucas que você tem conhecimento? Então, uma agência especializada em viagens com animais, nós somos a única, pelo menos, que eu conheço. Agora,
existem a parte daquelas empresas que fazem a parte de documento, né? Então seria o despachante PET. Isso é um serviço comum. Uhum. Olha que muito interessante, né? Deixa a gente realmente bastante curioso com essa novidade, né? Dessa empresa que vem realmente facilitando aí a vida, e eu acho que a divulgação dessa sua empresa é de extrema importância para muita gente, né? Às vezes em viagens curtas até, né? A pessoa vai aqui para o Nordeste, vai ficar um mês, ou vai ou a trabalho, ou a passeio, vai aqui no Sul, né? Ou vai até mesmo aqui para a Argentina e tudo mais, e gostaria, né, de ter uma informação a mais, como é que vai levar o animal e tudo mais, ou até mesmo em situações dela não saber as leis, não só de avião, mas também de transporte público, no caso ônibus, né? Que tem também diversas dificuldades no transporte desses animais. Eu quero agradecer muito. A empresa fica em que local de São Paulo? Fica na Zona Leste, aqui no Anália Franco. Anália Franco. É fácil acesso? Fácil acesso. Que local? Bem perto do shopping. Perto do shopping. Perto do shopping Anália Franco. Aí as pessoas já podem te procurar. Pode falar o endereço se quiser. Fica aqui na Rua Maria Afonso. É bem pertinho do shopping, mas se eu puder passar as redes sociais, né? Sim, no Instagram você consegue conversar com a gente. Então é @petfriendlyturismo. E tem também o celular, né? O telefone que é direto comigo. É melhor do que o da empresa mesmo, do escritório, porque nem sempre eu estou no escritório. Então o telefone é 11 99484 9264. Então, esse celular, ele fica 24 horas comigo diretamente e... Caso dúvidas, né? Caso a pessoa tenha dúvidas, queira saber um pouco mais, quer uma consultoria aí completa, entre em contato contigo e com certeza a Juliana vai atender aí com muito carinho. Juliana, agradeço muito sua participação junto com a gente aqui hoje. Realmente eu fiquei impressionado, né, em saber que existe uma empresa especializada aí para atender esse público, né? O mundo pet vem crescendo cada vez mais, né? E vai crescer muito mais, a gente sabe disso. E parabéns aí pela iniciativa, uma empreendedora realmente visionária. Você conseguiu aí realmente atrair aí uma novidade no mercado, né? Para um público que realmente muitas das vezes ficaria desamparado nesse sentido de viajar com o seu animalzinho. Muito obrigado, agradecer mais uma vez aí a assessoria do Anderson Passo. Anderson sempre mandando bem aí com boas pautas para trazer aqui para a gente no Jornal da 8. Um grande abraço para você e gostaria que você deixasse mais uma vez o endereço o endereço aí da agência, né? E também os telefones de contato e as redes sociais. Um grande abraço. Um abraço, Fábio, muito obrigada pelo espaço que vocês me deram. Um abraço a todos os ouvintes, muito obrigada mesmo. Então, a Pet Friendly fica no Anália Franco, aqui em São Paulo, na Zona Leste, e as redes sociais é pelo Instagram ou pelo Facebook, @petfriendlyturismo, ou pelo telefone 11 São Paulo 99484 9264. Então eu sou a Juliana, eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. E mais uma vez, muito obrigada pelo espaço. Juliana Stephanie, obrigado, bom dia e bom trabalho aí, tudo de bom. Ótimo dia para vocês. O jornalismo da região com responsabilidade e credibilidade. Você ouve aqui, na Antena 8 FM. Jornal da 8.